Nossa tarde é show com Zé Maria Carneiro. E o show é comigo, são 15h32 na mais bela cidade do norte do Brasil. Aqui o programa Nossa Tarde, o programa que faz show durante a tarde. Nossa Tarde é show. Sua participação pelo 3624-4590 99154-1079. Oferecimento Pão de Queijo Mania. Olha, agora tem mais uma loja do empreendimento Pão de Queijo na Avenida Getúlio Vargas, Pão de Queijo Gourmet, o verdadeiro sabor de Minas. Esse horário está sendo tudo preparado, especialmente para você. Cafeteria, hamburgueria, pizzaria, tudo na Avenida Getúlio Vargas, no bairro de São Pedro. Pão de Queijo Mania, o verdadeiro sabor de Minas. Acerte o seu relógio comigo, Rodrigo, 15h33 em Boa Vista. Acompanhe agora, resenha com o promotor, informação, prevenção e conscientização. Aqui na sua Rádio Monte Roraima, uma parceria com o Ministério Público Estadual. 15h34, a partir de hoje estamos começando um novo quadro no programa Nossa Tarde é Show. Resenha com o Promotor é um quadro voltado a discutir assuntos relacionados à atuação do Ministério Público e que impactam a vida de todos. Realizado em parceria com a Rádio Monte Roraima. Com linguagem acessível e conduzido em tom de bate-papo, o programa traz convidados especiais do Ministério Público e também de outros órgãos e entidades na condução do programa que acontece todas as tardes, de segunda a sexta, com a minha apresentação, Zé Maria Carneiro. Hoje é o primeiro episódio, teremos as participações do Procurador de Justiça, já presente aqui, Carlos Paixão de Oliveira, do Promotor de Justiça, Antônio Carlos Scheber, titular da Promotoria de Justiça de Execução Penal, de Controle Externo, de Atividade Policial e Crimes Militares, e o tema principal será a chacina do Caomé, crime ocorrido em 5 de novembro de 2000. 7 jovens entre 13 e 21 anos foram brutalmente assassinados e 2 gravemente feridos enquanto acampavam às margens do rio Caomé, em Boa Vista. O advogado Silvino Lopes, o seu cunhado Mocélio Pereira Linhares e o ex-policial civil Wellington Gentil foram acusados pelos crimes. O crime gerou repercussão nacional pela crueldade. A resenha com o promotor é um projeto desenvolvido para informar, prevenir e conscientizar o público sobre o papel importante do Ministério Público e fortalecer a confiança no sistema judicial. Esse programa será de 15 em 15 dias, todas as terças-feiras, tá certo? E que você é meu convidado especial. Dentre meus convidados especiais, eu quero começar exatamente com o Procurador de Justiça, Carlos Paixão. Inicialmente, boa tarde, doutor Carlos Paixão de Oliveira. Boa tarde, Zé Maria. É uma satisfação muito grande estar contigo aqui de novo. Muito obrigado. Eu vou também cumprimentar o promotor de justiça, Antônio Carlos Scheber. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Muito bem. E eu vou também cumprimentar o subtenente da Polícia Militar, tenente PM Rony Cruz, que também, ao cumprimentar, seja bem-vindo. Boa tarde, tenente Rony Cruz. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar exatamente pelo procurador Carlos Paixão, para a gente tentar colocar aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu exatamente em 5 de novembro do ano 2000, lá no balneário Caomé. Zé Maria, naquele fatídico dia, aconteceu o massacre, esse é o termo correto. Massacre. Massacre, chamado de chacina do Caomé. 9 jovens estavam acampados naquele local, jovens de 13 a
há 20 anos, estavam acampados ali. Duas moças, entre essas pessoas eram duas moças. O que aconteceu de verdade foi o seguinte. Uma vítima, ela tinha um relacionamento com uma outra vítima. A moça tinha um relacionamento amoroso com uma outra vítima. Com outra vítima. Isso. Essa moça, por sua vez, teve um relacionamento com então agente de polícia, que era território antigo lá. Certo, né? certo. Que não era concursado. Teve um relacionamento com ele, foram para um motel e ela teria subtraído o revólver cautelado a ele, uma quantia de dinheiro. Isso que está nos autos. Está nos autos, Isso. né? A quantia de dinheiro, e ele dormiu, ele foi embora. E ficou para lá, para cá, e sumiu até que a moça e o rapaz brigaram. E ele... Mas eles já estavam no Caomé quando brigaram? Não, brigaram antes. Ah, brigaram antes. Brigaram antes. Aí separaram ali. Certo. E aí, eles estavam acampados no Caomé. A moça pegou e ligou para o Wellington, falando para ele... O Wellington policial. Certo. Que a arma dele estava com aquela outra vítima, o voador. Certo. Do banho Caomé. E naquele mesmo dia, eles foram lá no sábado, à tardinha. Sim. E lá tinha uma família. Dentre elas estava o acusado, o Silvino. Certo, que é advogado. Naquela época ele era diretor do DESIP. Aí era diretor do DESIP, isso é um órgão da Polícia Civil, né? Isso. A quem estava subordinado o Wellington. O Wellington era subordinado do advogado. No caso era, não é porque era o diretor. Né? Subordinado ao diretor. Ele não atuava ali como advogado, atuava como Sim, diretor. como diretor, exatamente. Isso, perfeito. Aí o voador e a moça foram para tomar um banho no Rio. Certo. Aí voador, nisso, o Silvino escutou o voador. Já sabendo que a moça tinha pegado a arma e entregado para o voador. Sim. O Wellington foi lá, o Silvino falou para o Wellington foi lá e estavam os jovens lá e fizeram o que fizeram. Procurando a arma, chegaram assim, cadê a arma, vagabundo? Cadê a arma? A partir daí, doutor, bom, os jovens estavam lá e houve essa preliminar, né? E a partir daí, o que o policial, o próprio diretor do DESIP, e tinha mais gente envolvido, aí a partir daí o que aconteceu? Aconteceu que eles foram onde estavam essas pessoas, procurar o tal voador, e o pessoal não dizia que estava ali, mas ninguém dizia que ele estava. Aí, como não queriam falar, começaram a esfaquear aquelas vítimas que estavam lá. Dessas sobraram só 2, que foi a Rosana, certo, que tomou 8 facadas, e o Reginaldo, que tomou 2 tiros e 5 facadas. Aí quando começou a esfaquear aí foram esfaqueando e matando todos eles ali. Ficou uma pilha de corpos. Eu lembro. Exato. Eu lembro. A cidade amanheceu assustada. Vou até perguntar aqui do Tenente PM Rônia Cruz. O senhor lembra desse dia também fatídico aqui em Boa Vista, né? Isso, na verdade ainda não era policial, né? Você naquela época não era policial. Ainda não, eu tinha prestado o concurso naquele ano, mas como ganhou uma repercussão negativa muito grande, né? Um crime que o Estado não tinha vivenciado até então praticamente nós todos soubemos do fato, né? É porque inclusive as rádios, as emissoras de rádio começaram a divulgar, né? O que tinha acontecido, e a Praia do Caomé, então, teve uma multidão de pessoas que foram em busca, né? Inclusive os responsáveis pelos aqueles jovens que estavam lá. E foi assim, por exemplo, algo assim que eu me lembro, eu tive por lá para exatamente transmitir para a rádio que eu trabalhava, e foi assim de uma emoção assim que ninguém acreditava que estava acontecendo em Boa Vista. Perfeito. E agora por exemplo, digamos, todo esse acontecimento, doutor Paixão, aconteceu só por causa de uma arma. Possivelmente, o que é que os autos diz? Isso tudo aqui aconteceu porque alguém roubou uma arma e alguém foi procurar a arma e chamou mais gente e aconteceu isso tudo?
É exatamente isso, porque o verbo não é roubar. O acusado que foi condenado, que aliás, na feita vamos falar, foram 115 anos de reclusão, ele está cumprindo ainda, o doutor Antônio vai falar a situação atual, a situação carcerária dele, vai falar Certo. hoje, né? Então, ela saiu com esse rapaz e subtraiu a arma dele, ela tinha um relacionamento com ele. Não, E eu entendi. entregou para o outro namorado. Ele vendeu a arma para a terceira pessoa. E como a arma era do acervo da polícia, o policial, digamos, imagino, ficou fora de si. A procura da sua arma. É o normal. Né? Porque se acontece alguma coisa, ia para conta dele, mesmo, Não, mesmo se ele Ele tivesse. tinha que dar conta da arma que estava cautelada a ele. É. Esse foi o normal, né? É esse policial que está preso? É isso. É esse? Então, deixa eu perguntar aqui pro doutor Xavier. Sim, aí são 115 anos de Reclusão. de reclusão? De reclusão, 115 anos. E em 2036 ele consegue progredir já para o regime aberto. Se eu não estou enganado, 2036. Certo. Mas completando 30 anos em tese pela lei anterior, houve uma mudança agora recente, que seria até 40 anos, né? O máximo que a pessoa podia ficar pode ficar encarcerado. Isso é bom. Mas como dele anterior, Isso é bom aqui para a gente também esclarecer, doutor. É porque, assim, nós, leigo, bom, até então era, você, depois de 30 anos seria, a lei dizia que era 30 anos, né? Agora me parece que é 40. E como é que o cidadão lá obtém, como é que o júri calcula essas penas com mais de 30 anos? Há algum agravo nisso? Nós, leigos aqui, não entendemos muito bem, mas o senhor poderia nos explicar. Claro. Como é que funciona, então, digamos assim, em termos práticos, no aspecto da execução penal? Isso. 30 anos, a ideação, antes dessa alteração na legislativa que levou para 40 anos, é que não haveria prisão, não há, a nossa Constituição não prevê prisão perpétua e pena de morte. Então, o legislador constituinte e o ordinário, ao tempo do Código Penal, eles previram, olha, já que não há uma prisão perpétua, vamos estipular um prazo máximo. Que no caso, antes era 30 anos, agora houve esse acréscimo para 40. Mas no caso do Wellington, como ele pegou 115 anos, isso aí reflete aonde? Nas progressões de regime. Como é anterior a 2007 e 2006, a condenação dele, ele progride com cada 1/6. Então o senhor vê que, em que pese ficar no máximo 30 anos, ele só vai progredir a cada 1/6 desses 115 anos. Então, no caso, hoje, atualmente, ele se encontra no regime aberto. A conduta dele sempre foi boa, isso eu tenho que ser honesto. Semi-aberto. Perdão, exato. Semi-aberto. Tanto que já saiu. Semi-aberto é aquele que você trabalha e de noite vai para retorna, né? Pode ser, no caso, pode albergue. trabalhar. Não trabalhando ficaria preso, mas ele pode, em tese, trabalhar, quem está no semiaberto, e retornar para dormir. O albergue é o dos abertos. É dos abertos. Então, no caso, ele se encontra no semiaberto e vai poder progredir só 2036, se eu não estou enganado. Certo. Quanto tempo aí, com esse caso, a sociedade cobrando isso, como é que o Ministério Público entrou nessa situação de, por exemplo, eu sei de famílias que não tinham condições de contratar advogados e tudo mais, como é que o Ministério Público foi acionado só pela notícia que aconteceu, aquele fato, né? Ou alguém foi ao Ministério Público e pediu para ser ajudado? Como é que funciona isso? Não, isso aí foi um caso público. Quando aconteceu, as pessoas tomaram conhecimento, a Polícia Civil começou a diligenciar e o Ministério Público fica na expectativa ali. De receber Se for preciso, e o promotor vai até lá o local e acompanha. Mas esse primeiro momento é da Polícia Civil. Da Polícia Civil. A Polícia Civil fez o inquérito, ouviu todo mundo direitinho. Depois ele manda para a Polícia Civil, faz, o promotor acompanha o inquérito e depois, terminado o inquérito relatado, como diz, vai para o Ministério Público, o promotor, que era eu no caso lá, analisa e dá a denúncia. O senhor era o promotor na época? Isso. Eu que atuei no júri. O senhor atuou no júri? Isso. Eu imagino então que como promotor, como foi em loco e tudo mais, o senhor tinha os detalhes do que aconteceu, não é isso, doutor? Eu, como só ia acontecer,
eu costumo ir no local do crime. Principalmente quando é um crime com uma repercussão maior ou com mais complexidade, eu vou ao local para eu entender bem. Então, eu estive por lá, né? Como faço sempre. Aí o promotor pode ir ou pode não ir. Vai depender do promotor. O senhor, como promotor, sempre vai, né? Eu tenho assistido alguns júris que o senhor participa, o senhor sempre tem ido em loco, né? E tem sempre feito uma defesa, digamos, com muita competência perante os jurados da inocência ou da culpabilidade do... Perfeito, porque o promotor ele não está ali para condenar, ele está para provar, dizer que os fatos aconteceram desta ou daquela forma. E sendo assim, ele deve ser absolvido ou condenado. O promotor não importa para ele se ele vai condenar ou absolver. Certo. Ele tem que ver os fatos. Os fatos foram assim, como nesse caso aqui. Certo. É caso de denúncia, é crime, deve ser punido? Está na lei, artigo 121 e por aí vai. Então o promotor faz a denúncia, é uma peça, dizendo que os fatos ocorreram assim, 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 portanto os réus incorreram nas penas dos artigos X e Z. E o senhor prova que aconteceu dessa maneira. E eu sei um pouco mais que eu costumo ir em loco. Vejo coisas que não estão nos autos até do inquérito, mas depois você cotejando com outras coisas, você consegue levar para o conhecimento dos jurados. Agora, aí vem, já avançando um pouquinho. Às vezes, por exemplo, esse moço foi absolvido 2 vezes por 4-3. É isso que eu ia perguntar. O que houve? Ele estava lá, ou então ele não fez nada, mas fez. Ele disse que não, mas os autos demonstram que sim. Demonstra que estava lá. É porque demonstra que ele avisou, chamou o Wellington. O Wellington, o policial. Chamou o Wellington foi lá, o voador está por aqui. Tanto chegaram lá, que de arma vagabundo. Tá? Então eles estavam. Os jurados, por não sei que motivo, resolveram absolver, porque na época, Zé Maria, tinha um problema de galera, aqui a galera era um problema sério. Verdade. Mas nem todos ali eram galerosos. Tinha gente que era de galera, mas aquele povo não estava ali como galera. Eles estavam lá aproveitando aquele... Aproveitando o final de semana. Isso. Eu conheço inclusive alguns que estavam lá. Nesse caso aí, tinha uma senhora que, se o nome dela, uma mãe perdeu 3 filhos nessa brincadeira. Foi. Né? Então estavam por ali, acharam que partiram para cima deles. Mentira, simplesmente mentira. Eles não partiram para cima de ninguém. Como escutaram a moça falar, voador, voador, quando ela foi para banhar, aí o Silvinho estava lá, ouviu. Aí ligou para o Wellington. O voador está aqui. Aí, cadê o voador? Onde está o voador? Aí quando acharam o voador, cadê a arma, vagabundo? Aí o cara não dizia onde estava, porque já tinha vendido essa arma para a terceira pessoa. Meu Deus. Rony, deixa eu aproveitar aqui. Pois não. E para adiantar já um pouquinho, a participação do Rony foi muito importante. Sim, é isso que... Foi muito importante. A gente tinha... Porque o Silvino estava preso, o Hélio estava preso. O que deu o Mocélio? Ele sumiu. Aí eu entrei em contato Quem com... foi que sumiu? O Mocélio. O Mocélio sumiu. Era isso que eu ia perguntar pro tenente agora. Que aí eu peguei, na época ele era Serra Delta, aí ele trabalhava na DICAP. Aí passei cópia do mandado para ele, correu atrás, aí ele vai dizer como foi. É isso. Exatamente. O Mocélio conseguiu fugir no primeiro momento, né? Isso. Na verdade, eu atuei na prisão dos dois. Tanto do Wellington em 2009, certo, quando da condenação dele, expedição do mandado. Né, eu lembro bem do dia, eu estava de folga. E aí, como foi um crime de repercussão, e aí rapidamente se espalha no meio policial, né? Saiu um mandado de prisão pro Ciclano, Beltrano. E eu estava passando ali pelo bairro Buritis e o avistei. E acionei uma equipe da Polinter, na época a gente tinha bastante contato, trabalhava junto, e o Wellington foi preso em 2009. O do Mocélio já foi bem mais difícil, né? Eu recebi essa... Ele saiu da cidade? Ele foi embora, estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Isso. Recebi essa missão aí do Dr. Carlos Paixão, né? Que confiou na gente aí esse trabalho de tentar localizar o Mocélio, talvez ali pela experiência que a gente estava tendo ali na DICAP, né? De várias atuações. E realmente a gente começou um trabalho praticamente do zero, sem ter muitas informações do seu paradeiro. Certo. Ele deixou um rastro, e a gente não fala para claro, não estimular outros, isso. mas ele deu um pequeno rastro, e com apoio aí da equipe do BAEP lá de São Paulo, que a gente teve um contato, né, um amigo lá que
durante essa nossa jornada de trabalho, a gente conhece Vão fazendo, profissionais, né? Vão fazendo elos, né? Isso, a gente fala rede, né? As redes, E aí eu lembrei desse profissional e a gente vai se assemelhando com profissionais dedicados também. E falei com ele com aquele fragmento de informação mínima e graças também ao empenho dele lá, 2 meses após essa missão que foi confiada pelo Dr. Carlos, eles conseguiram chegar até ele com base naquele fragmento inicial. E ele foi preso na cidade de Diadema, em São Paulo. Ainda deu um trabalhinho lá para a equipe, tentou fugir, né? Mas foi cercado e preso. Isso depois de quantos anos, tenente? Já estava quase na prescrição, né? Punitiva. O doutor Carlos, que acompanhou esse caso, sempre preocupado com isso, eu lembro bem que ele falou, olha, já está com 19 anos aqui, já de foragido. Quer dizer que já foi aos 52, né? Do segundo tempo. Do segundo tempo, né? Isso. Por exemplo, diante disso tudo que a gente relatou aqui, todos foram prestar conta? Todos foram julgados? Ou existe alguém dessa chacina que não foi julgado e que conseguiu ainda até hoje? Um adolescente. O adolescente vai em faixa de juventude, não sei o que deu para lá. São esses 3 acusados. Certo. Então, o Hélio tomou 115. 115. O Silvino, o pessoal resolveu absolver 2 vezes por mesmo placar, de 4 a 3. Absolveu. Certo. E o Mocelli ainda não foi julgado. Até hoje não foi julgado? Porque teve recurso para o STJ e tal. Doutor... Doutor, Xavier, aí esses recursos vou falar linguagem popular, vai esticando, né? Isso. Vai esticando, vai ganhando prazo, né? Até eu dei uma pesquisadinha ontem, né, para dar uma olhadinha e tentar explicar um pouquinho melhor hoje. E realmente eu dei uma olhada ontem, ele apresentou 2 recursos, né? Um tanto por STJ quanto por STF. O recurso do STJ, recentemente, ele não tramitou mais, encerrou-se lá no STJ, acabou não sendo aceito, e agora está pendente apenas a análise do agravo para o STF. Certo. A princípio, acabando não sendo aceito lá também, aí já desce e vai a júri. No caso ainda falta e a júri, né? Não foi. Ele entrou com um recurso em sentido estrito, em face da pronúncia dele. E até para tentar contribuir, porque eu realmente nessa época nem estava aqui. Não, você não estava. Por isso que as perguntas não têm sido... Eu perguntei, estou perguntando apenas essa já da gente esmiuçar a Constituição e o Código Criminal, né? Porque você não estava aqui nessa época. Mas me chamou a atenção, realmente isso aqui parece um filme. E ontem eu estava dando uma lidinha. Mas é um filme daqueles difíceis, inclusive, difícil. Né? Que o final, né? Você não sabe como vai... Você ainda não sabe, né? Mas para mim, aí é que é interessante quem está de fora e dá uma lida realmente. Claro que a gente tem que respeitar sempre a soberania do júri, e essa é a ideação constitucional. Mas lendo ali, eu vi que na situação, o Wellington, que foi o condenado, ele colocou tanto o Silvino na narrativa dele na fase policial. Certo. Que é, às vezes, até o ideal que a gente pega bem a situação no calor dos fatos. O fato aconteceu dia 4, dia 6, o Silvino já estava falando na delegacia, tentando livrar o lado dele, dizendo, não, olha, essa situação, eu fui... A narrativa dele, a realidade o doutor Paixão já apresentou. Certo. Na narrativa dele, ele estava tentando justificar que teria sido ameaçado por esse grupo, que estava lá com a esposa dele, tranquilão, e acabou sendo ameaçado, porque esse pessoal estava bebendo, se drogando e ameaçaram ele. E o que ele fez? Isso na narrativa dele. Ele disse que chamou o Wellington na situação, o Wellington foi lá em direção a esse grupo e ele apenas ouviu os disparos. Disse que não sabia o que aconteceu. Quando foram ouvir o Wellington já apresentou 2 narrativas na fase policial. A primeira, ele traz os 2. Ele fala, não, o Silvino estava comigo, o Mocélio também estava junto, mas ele narrou esse jovem adolescente, que até tem um parentesco com ele, e disse que os 2, tanto o Silvino quanto o Mocélio, participaram das execuções. E a narrativa do Mocélio, não. O Mocélio chega e fala, não, realmente nós 3 conversamos, mas foi apenas o Wellington em direção ao grupo. Só que as outras pessoas ouvidas, inclusive com parentesco, narram que em determinado ponto os 4, melhor dizendo, porque tinha esse adolescente, se deslocaram em direção a esse grupo de jovens. E eu vou além, porque eu gosto muito dessa parte da perícia, né? E na perícia, eu vou ser bem sincero pro senhor, não tem como
data máxima, respeitosa mesmo, não tem como aquilo ter sido feito, por exemplo, por uma só pessoa, para o Wellington. Não tem como, são vários jovens. Não tem como não uma tem, pessoa não, assim, ser super-herói, né? Todos não deitados. tem, não tem. E não teria como também, eu digo para o senhor o seguinte, ó, se fosse só uma pessoa abordando aquele grupo de 9 pessoas, um deles teria fugindo quando um começasse a matar. É verdade. Então tem tiro para tudo que é lado tem ali, tiro para faca, tudo que é lado, não, né? não tem como. Só uma observaçãozinha. Eu vou dar 1 minuto para o senhor, 1 minuto para o senhor, 1 minuto para o senhor e 1 minuto para o senhor. Então nós temos exatamente 3 minutos para a gente Perfeito. concluir esse primeiro programa que, dado a gente depois fazer um livro ou, quem sabe, fazer um filme. Não, verdade. Inclusive, o tenente me falou um negócio aqui que acontece muito em filmes, né? Que na busca de alguém que fugiu, ele deixa fragmentos, né? Ele deixa sempre um rastro, né? Digamos, o investigador, né? A autoridade tem que se debruçar ali e dor de cabeça, hein, doutor? Na sua fala eu digo, eu fui policial há algum tempo, de 15 anos. Ah, então é por isso. Né? E não tem crime perfeito. Não tem, né? Pode não ter bem investigado, mas perfeito não tem. Certo. Né? Aí o senhor tem 1 minuto, né? Então, como o doutor falou aqui, doutor Chefe, ele disse que não estava lá, mas as 2 vítimas sobreviventes disseram que sim, que estavam lá. Uhum. Tem até a situação, que eu não vou dizer onde, mas uma vítima sobrevivente chegou em juízo, até mudou o depoimento por quanto teria sido levada para trabalhar num determinado escritório, né? Certo. Que não combina com o que aconteceu. Eu disse, não foi assim não. Mas o fato é que as vítimas sobreviventes disseram que sim, que os 3 estavam lá. E mais um quarto, que é o tal do adolescente. Doutor Paixão, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui também o doutor Antônio Carlos Schever. Foi muito bom esse primeiro encontro aqui, né? Eu dizia no início do nosso programa que esse é o primeiro de muitos que nós vamos ter, relatando fatos e especialmente mostrando que o Ministério Público, as forças policiais estão integradas exatamente para, digamos, fazer justiça, né? Mostrar que tem um caminho onde o Ministério Público atua firmemente, as forças policiais atuam firmemente e que, por exemplo, não há crime perfeito. Doutor Scherer. Exatamente. Tem uma frase que a gente fala em medicina legal que o corpo fala. O corpo fala, E né? quando eu fui direto olhar o croquis, até se o senhor quiser eu até mostro para o senhor aqui, são tantas partes do corpo e eles tentaram sustentar, basicamente, ou não estariam, os 3... Basicamente, o que confessou foi o Wellington, e narrou que os outros 2 estavam juntos. Mas os outros 2 tentaram ou trazer a tese que não estavam juntos, ou inclusive, indiretamente, tentando sustentar uma legítima defesa, que esse grupo de pessoas teria ido em direção a eles. Mas na parte onde constam aqui as lesões nas vítimas, são tantas facadas, pescoço, são nas costas, peito, e cada uma, que nem o doutor Paixão falou, são inúmeras facadas, que isso por si só não existe, não se sustenta. E quase tudo em parte do corpo onde tem órgãos vitais. Exatamente, carote. Daí. Então, realmente, por si só, dá para ver que realmente, infelizmente, foi uma chacina que ocorreu ali. Obrigado, doutor. Tenente. Para mim foi uma satisfação receber essa missão, né? Foram 16 anos atuando só em busca de foragidos. É verdade. Então a gente acaba pegando um know-how, né? E cada um, como eu falei, ele sempre deixa um rastro. Cabe àquele profissional conseguir chegar nesse rastro. Eu confesso que era uma missão que eu acreditava que de repente eu ia ficar devendo para o Dr. Carlos Paixão, mas nunca externei isso a ele, mas nunca deixei de dedicar para que ela tivesse o êxito que teve, né? E foram quase 20 anos foragido, quase que o Marcelo consegue aí a extinção de punibilidade, né? Mas a gente conseguiu auxiliar o Ministério Público nesse trabalho e ele vai receber com certeza o julgamento que deve em breve, após esses recursos também, porque foram muitos anos, então por isso que se prolongou um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos meus convidados, agradecer toda a equipe do Ministério Público, muito obrigado. Na próxima terça, na quinzena da próxima terça, daqui a 15 dias, nós estaremos
aqui reunidos e estaremos conversando exatamente a respeito da atuação do Ministério Público Estadual, juntamente com as Forças de Segurança do Estado. Muito obrigado a todos. Boa tarde, hein? Boa tarde. Nossa tarde é show com Zé Maria Carneiro. 107 FM. 107